Que as marchas de Luffy são poderes absurdos e que transformam ele numa máquina de luta, a gente já sabe. Mas você sabia da possibilidade do Gear 5 ter um efeito colateral tão ruim quanto os outros? Afinal, como a habilidade mais forte de Luffy e que mexe até mesmo com as batidas do coração dele, não causam nenhum problema no corpo dele. E eu acho realmente que não causa. Mas o efeito colateral que isso pode causar tem a possibilidade de ser muito pior do que a gente imagina. E isso tudo foi revelado por Vegapunk alguns capítulos atrás e eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, todos os Gears do Luffy possuem um efeito colateral, seja ele agressivo ao corpo de Luffy ou não. Mas isso era antes da gente saber a verdadeira natureza de sua fruta. Já que ele possui a Hito Hito no Mi modelo Nika, isso pode alterar um pouco algumas questões, principalmente com a segunda marcha. E também com o que aconteceu com o Ivankov lá em Impel Down. Quando a gente temia pelo quão longo seria a vida de Luffy, a gente pensava que a segunda marcha iria atrapalhar o tempo de vida do Chapéu de Palha devido ao gasto do seu tempo de vida nessa habilidade. Porém, com a quinta marcha, descobrindo que o real corpo de Luffy, na verdade, não seja exatamente de borracha, mas tenha apenas propriedades da borracha, o que faz ele também poder alterar o meio ambiente no seu despertar. E é por isso que essa fruta possui uma peculiaridade muito importante para a gente entender não só a sua habilidade, mas também como ela funciona no geral. E como ela é uma Zoan e essas habilidades do Luffy podem se categorizar como transformações, talvez isso seja um estado onde realmente o corpo dele funcione de uma maneira diferente, mas que não seja necessariamente da maneira em que o Lucy explicou lá em Enies Lobby. Ou seja, a fruta dele não realmente causa nenhum problema muito sério para ele, já que na quinta marcha, o que é o ápice do poder dele, ele pode até mesmo alterar as batidas do seu coração. Mas então, o que realmente pode ser o ponto negativo dessa Akuma no Mi? Afinal, atingir o despertar de algo que era considerado proibido deve custar alguma coisa, e de fato parece que custa. No capítulo anterior, no 1074, a gente vê o Luffy cansando enquanto ele está correndo procurando por Vegapunk. E por mais que isso possa ser uma cena de comédia, eu acho que pode ter algo por trás disso, já que Luffy dificilmente ficaria cansado, já que ele correu de Katakuri por horas enquanto ele estava lutando e descansando enquanto lutava com a quarta marcha, ou enquanto ele fez uma jornada para chegar no Kaido e conseguir enfrentar o Yonko de igual para igual em diversos momentos da luta, ou na própria luta contra Doflamingo e Cracker, que duraram horas. Então qual é o ponto de alguém que consegue ter feitos de resistência tão grandes quanto estes ficar apenas cansado com uma longa corrida? Não faz o menor sentido. E isso, na verdade, pode se explicar através do gasto de energia da sua própria fruta. Vamos voltar a alguns anos atrás, quando Chopper utilizou pela primeira vez o Monster Point, a gente viu que ele saiu completamente do controle. Ele não tinha noção do que estava fazendo, ele não sabia, ele apenas pensava em atacar tudo que via pela frente. E assim ele conseguiu concluir a sua vitória no arco de Enies Lobby. A gente viu que aquilo era um ser extremamente fora do comum e que agia apenas por sua vontade de destruir, como se fosse um grande instinto para fazer aquilo que ele estava fazendo. E agora, no despertar de Luffy, a gente não vê ele saindo do controle, mas talvez se manter ciente seja algo que gaste as energias dele. E a gente lembra que ele lutou contra o Lucy durante um tempinho ali, utilizando a quinta marcha. E por mais que ele esteja acostumado em usar essa habilidade, ele não deve conseguir utilizar isso por muito tempo, sem sentir esse cansaço
que é completamente estranho para ele. Lembrando que ele também ficou assim na luta contra Kaido. Parecia até mesmo que estava murchando, perdendo tempo de vida ou qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo com ele. E é curioso o fato de que isso aconteceu exatamente no arco em que aparece o Vegapunk e ele dá algumas novidades sobre as Akumas no Mi. As frutas que são desejos da humanidade para se tornar alguma coisa, para conseguir alcançar alguma coisa, e então as frutas foram criadas a partir de algo e assim os desejos dos seres humanos foram concluídos. Só que as pessoas que comem essas frutas vivem num mundo diferente. E é aqui que está a chave para o que acontece com o Luffy. Principalmente no seu despertar, quando ele atinge o auge da sua habilidade, seja o momento em que a fruta está mais ativa no seu corpo, talvez tentando tomar o próprio controle dele, assim como foi com Chopper. Talvez exista um ponto das Akumas no Mi onde esse demônio das frutas realmente saia e tome conta de tudo. Talvez isso explique um pouco de como funciona a relação de Barba Negra enquanto ele está ciente do que ele está fazendo e quando ele está simplesmente com medo do que pode acontecer com ele. Talvez esses momentos em que ele esteja com a fruta tomando uma parte do seu consciente, ele seja essa pessoa maldosa e que acredita nos sonhos, acredita em como, sabe, passar a perna nos outros, ele entende como isso funciona e ele consegue atingir os objetivos dele. E então, isso levaria ele a buscar ser o rei do mundo. Aquilo que Rox não conseguiu ser, porque talvez ele não tivesse os meios necessários para isso. E também porque ele foi parado por Garp e Roger, dois dos mais fortes no mundo de One Piece. E a maneira com que Luffy luta contra Kaido é até um pouco diferente da que a gente vê ele lutando contra Crocodile, contra Doflamingo, contra o próprio Luffy, e isso pode ser um pouco de como esse interior dele está despertando e o que, na verdade, é o seu verdadeiro efeito colateral é o problema de usar muito a sua fruta, em que talvez a gente tenha o despertar verdadeiro do demônio daquela fruta. Eu acho que isso pode ser um caminho para a gente entender como elas funcionam e principalmente o que realmente aconteceu no passado para essas frutas terem sido criadas, a maneira como elas foram criadas e o porquê da existência desses demônios. Antes do time skip e até mesmo depois dele. No momento em que Luffy utilizava a terceira marcha, ele precisava contrapor o que acontecia com o corpo dele. Então, ele diminuía de tamanho em relação à maneira como ele tinha ficado antes. Na quarta, o problema que é causado pela utilização dessa marcha, na verdade, é apenas o desgaste do uso de Haki. Ou seja, não existe nenhum problema muito grande. E então, na quinta, a gente entende que não existe de fato problema. E é apenas uma maneira a fruta dele funciona. Porém, na quinta marcha, que é conhecida como seu despertar, ele atinge o momento em que a fruta dele está tomando até mesmo posse do corpo dele. Pelo menos eu acho que isso é uma grande possibilidade. E então ele perder um pouco da sua mente assim, fez ele gastar tanta energia, isso drenou a energia dele por ele estar constantemente utilizando a sua fruta, e isso pode ser uma maneira de mostrar os riscos do despertar. Mas, no geral é isso. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, me ajuda muito, você não imagina o quanto. Aproveita também para se inscrever aqui, ficar ligado em todas as novidades e principalmente receber conteúdos ótimos sobre One Piece. Um abraço, fui!